Cumprimento os jovens com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria poder estar nesta noite, neste lugar, para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero ser grato a Deus pelo privilégio que Ele tem me concedido. Parece que a única pessoa que está formal aqui sou eu, mas Deus já me perdoou por isso, amém? Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aídes José do Carmo, a pastora Neuza do Carmo, o pastor Samuel, César, a pastora Cleone, César, o pastor Luiz Almeida, o pastor Carlos de Melo, pastor Marli, a pastora Marli, pela sua gentileza. Esses pastores estiveram conosco em Nova York, tivemos o privilégio, a alegria, foi momentos felizes, descontraído, tive a oportunidade de conhecer esses homens de Deus lá, e foi um momento maravilhoso em poder estar aqui. Eu me sinto honrado pelo privilégio que Deus tem me concedido de estar nesta noite, nesta reunião jovens, para poder ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Certamente Deus tem falado com você durante estes dias. Certamente Deus tem impactado o seu coração e a sua vida. E eu quero meditar num texto bem conhecido de todos nós. Serei rápido, simples, mas não tenho dúvida de que Deus tem uma palavra para o seu coração mais uma vez. Eu fico feliz em ver aqui algumas frases, eu influenciando a minha geração, conectados na multiplicação. Eu multiplico o evangelho, conectado 24 horas. Certamente você tem uma ansiedade e um desejo de servir e adorar a Deus. E muito mais Deus deseja usar a você, jovem, para verdadeiramente impactar a geração que é a sua geração. Eu orando a Deus, pedi: Deus, eu não sei o que eu vou falar, mas o Espírito de Deus me deu um texto que todos nós conhecemos. E esta palavra certamente lhe fará lembrar de algo importante na sua vida. E eu os convido para juntos lermos a palavra do Senhor, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos são de 1 ao 4 no nome do Senhor Jesus. Eu creio que todos têm Bíblia. E ainda que você conheça o texto, eu queria pedir a sua gentileza para poder ler comigo esta palavra. Diz assim a Bíblia: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu não tenho dúvida, irmãos, que só podemos impactar esta geração, só podemos multiplicar nesta geração o Evangelho, se na verdade nós formos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Somente através do Espírito de Deus, somente ser cheio do Espírito de Deus, fará a diferença para esta geração. E meus amados, o sucesso das nossas vidas, o sucesso da igreja do Senhor, o sucesso da minha vida espiritual está em ser tomado e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu achei lindo a empolgação destes jovens, o dinamismo, a alegria, a força. E eu quero lhe dizer que Deus quer lhe encher do Espírito Santo.
Deus quer tomar a sua vida de uma forma sobrenatural, para que o nome dele seja glorificado através de você e em você, no nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados, o Espírito Santo move a igreja, o Espírito Santo dirige a igreja, o Espírito Santo, na verdade, é a força do nosso viver. Portanto, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma das maiores bênçãos da vida espiritual, depois da salvação, sem dúvidas, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, irmãos, mostrou esta prioridade, quando estava indo ao céu, no capítulo 24 e 49 de Lucas. Ele diz aos seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. Deus quer nos tomar. Se você parar para ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus faz menção e destaca a importância de uma pessoa ser tomada pelo Espírito Santo. No versículo 5, ele diz aos discípulos que ele deveria esperar a promessa. Ele ratifica aquela promessa que ele havia dito na Bíblia Sagrada aos seus discípulos. Mas alguém interrompe ele e diz: Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás Israel, o reino a Israel? O Senhor Jesus disse: não convém saber o tempo nem a hora que o Pai estabeleceu segundo o seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A verdade é que as pessoas estão preocupadas com a sua situação econômica, social, intelectual, e os discípulos estavam preocupados no reino natural de Israel. E Jesus estava dizendo: eu tenho uma coisa muito melhor, muito maior e muito mais importante, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu imagino estes jovens aqui, tomados pelo poder do Espírito de Deus. O que fará em Campinas? O que fará em Goiás? O que fará em Goiânia? O que fará, irmão, na sua geração? Deus, sem dúvida, iria abalar esta cidade, esse estado e até o Brasil, quando você e eu tomarmos posse e colocar como prioridade na sua vida ser cheio do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados, rapidamente eu quero lembrar uma coisa interessante para nós entendermos um pouco do que significa ser cheio do Espírito Santo. A verdade é que quando eu falo cheio do Espírito Santo, a pessoa já pensa no reteté, na línguas estranhas, no pulo, no aviãozinho. E eu quero deixar bem claro para você que eu sou pentecostal até o tutano e gosto de aviãozinho, de reteté, de revelação e de glória de Deus. Mas eu quero lembrar a você que o fato de pular, de gritar ou até falar em línguas estranhas não significa ser cheio do Espírito de Deus na sua vida. Eu quero lembrar isso a você que, em primeiro lugar, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma qualidade inerente dentro dele, que é um padrão de espiritualidade que reflete a consequência de uma vida que produz frutos de Deus na sua vida e que dá testemunho que é crente dentro da igreja e lá na universidade, e lá na escola, e no meio da rua. Porque ser cheio do Espírito Santo não é só falar línguas estranhas, mas testemunhar que Cristo vive em você e através de você, você prega o Evangelho de Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo, em segundo lugar, irmãos,
fala de uma operação contínua e permanente do Espírito Santo, que renova a cada dia a nossa vida e nos mantém conectado com a comunhão íntima com Deus, no nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo fala de uma unção especial, num momento especial, para fazer uma obra especial, de uma forma sobrenatural, que estará fazendo acontecer um milagre extraordinário, como curas, expulsar demônios e as evidências de Deus através da sua vida. Mas escute, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu imagino, eu estava lendo na Bíblia Sagrada, quando Paulo estava discursando entre os seus discursos da Bíblia, falando a palavra de Deus, e Atos revela isso, que ele prolongou o seu discurso. E diz a Bíblia que um moço chamado Eutico estava lá no culto, e parece que o culto não era tão pentecostal como nós imaginamos, porque nós temos a ideia de que se o pastor não prega gritando, se ele não prega pulando nem falando línguas estranhas, talvez ele não esteja cheio do Espírito Santo. Naquele momento Paulo ministrava uma palavra, que foi uma palavra sonífera, que as pessoas dormiram, cochilaram no culto. E o que me espanta e que alegra o meu coração é que a Bíblia diz, irmãos, que o moço caiu do terceiro andar e foi constatado que ele estava morto. Paulo deixa um momento, o púlpito ou a pregação, e ele desce e abraça Eutico e diz: ele não está morto, ele vive no nome do Senhor Jesus. Ele não deu glória a Deus, pelo menos a Bíblia não resiste. Ele não gritou em alta voz, ele abraçou. E aí eu percebo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem a virtude de Deus, que mostra a revelação e a graça de Deus através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero lembrar nessa introdução, que não confunda ser cheio do Espírito Santo em ser batizado com o Espírito Santo. Todos nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo e a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Mas eu quero lembrar a você que tem pessoas batizadas com o Espírito Santo e que falam até línguas estranhas. E não se escandalize, por favor. O pastor Ides chegou, ele pode puxar o meu terno aqui. Escute, por favor. Pessoas batizadas com o Espírito Santo que não são cheias do Espírito Santo. Isso é uma realidade no tempo da Bíblia Sagrada e no nosso tempo atual. Não confundam uma coisa com a outra. É natural que nós entendemos que uma das evidências é ser batizado com o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo. Mas Deus quer usar você, jovem, para fazer a diferença nesses últimos dias, no nome do Senhor Jesus. E eu vim aqui só para dizer isso a você. Eu vim dizer para você aqui que não existe coisa melhor na vida de um ser humano do que ser tomado pelo poder do Espírito. Coloque isso como evidência, coloque isso como prioridade, coloque isso como valor da sua vida e diga: Deus, mais do que qualquer coisa na minha vida, abre o meu entendimento e o meu coração, e eu quero ser cheios e tomado pelo teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Você diz amém por esta palavra no seu coração? Olhe para alguém e diga assim: Deus tem interesse, desejo de te encher do Espírito Santo. Ele quer tomar você hoje neste lugar, mas não ficará somente neste lugar, lá no meio da rua. Deus quer mostrar que Ele é o teu Deus, no nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados, eu quero já indo à conclusão desta rápida palavra. Eu gostaria de convidar para você entender a palavra que Deus colocou no meu coração, de que antes de que o Espírito Santo descesse na vida dos apóstolos que ficaram esperando no cenáculo, houve uma operação do Espírito de Deus na vida daqueles irmãos que ficaram no cenáculo. E se você prestar atenção no capítulo 2 de Atos, que eu comecei lendo, diz assim a Bíblia: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Você observou aqui, eu quero destacar algumas coisas importantes que o Espírito Santo operou na vida dos discípulos e da igreja recém-inaugurada para manifestar a presença do Espírito Santo. Primeiro, a Bíblia diz: de repente veio do céu, diga comigo, veio do céu um som. A primeira operação do Espírito Santo ele trabalhou na audição dos discípulos. Veio do céu um som e Deus começou a ungir os ouvidos daqueles homens, daquelas mulheres que ouviram o tempo todo que o Messias morreu, que estava fracassado. Deus vai trabalhar com você na sua audição. Você tem ouvido muitas coisas, mas nesta noite Deus vai abrir os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus, o bradar de Deus na tua vida. Ele operou nos ouvidos dos apóstolos. Aleluia! Antes do Espírito Santo descer na sua vida, Ele quer fazer um milagre nos seus ouvidos. E o que eu ouço determina o estado da minha alma e das minhas emoções. E às vezes nós ouvimos palavra de fracasso, palavra de derrota, palavra de desespero. Mas nesta noite o Espírito de Deus está dizendo para você: não desista, eu te levantarei, eu te usarei, eu te encherei do meu Espírito. Aleluia! Talvez alguém já olhou para você e disse para você: você é um zero à esquerda, você não serve para nada, você é um tímido, você não serve para isso. É mentira de Satanás. Deus está abrindo o teu ouvido e vai dizer o Senhor: tu és o meu filho, tu és amado, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e vou fazer um milagre na sua vida. A primeira operação do Espírito Santo foi nos ouvidos. Olha para o teu irmão e pergunta: o que é que você está ouvindo por aí? É interessante que o diabo sabe desta tática, irmãos. E ele tem levado mensagens que entristecem, que amarga a nossa alma. Mas hoje Deus quer abrir os teus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Samuel era um jovem ainda e não conhecia o discernimento da voz do Senhor. E ele estava dormindo quando ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E ele corre para o sacerdote e pergunta: pode, o Senhor me chamou? E ele diz: vai deitar, meu filho, eu não te chamei. E assim a segunda, na terceira vez o sacerdote entendeu que era Deus falando com ele. E ele diz: Samuel, quando tu ouvires esta voz de novo, diz assim: fala, Senhor, o teu servo ouve. A operação nos ouvidos. Como nós não temos muito tempo e temos hora, escute: a segunda operação do Espírito Santo foi depois que um som como de um vento veemente encheu toda a casa em que estava assentado. Aí o versículo 3 diz assim, diga comigo: foram vistas. A segunda operação do Espírito Santo na nossa visão. Deus estava abrindo uma visão nova para aqueles discípulos. Deus estava dando uma nova visão. Escuta, o que é que você está vendo? É interessante, irmãos, que a visão é a câmara da alma. É através da visão que eu mudo o meu estado comportamental. É interessante. E eu me lembro daquela história que você conhece muito bem,
daquele profeta que estava na sua cabana. E quando o seu moço se acordou cedo, ele viu o exército da Síria, e ele se espantou e entrou para a cabana de volta e disse: ai meu Senhor, estamos perdidos. E o homem de Deus, que tinha a visão de Deus, que conhecia a Deus, ele disse assim: ó Deus, abra os olhos deste moço para que veja. Aleluia! E diz a Bíblia que o moço olhou e ele agora se empolga, diz: agora eu vejo. O que é que você vê? Cavalos e cavaleiros de fogo acima do exército da Síria. Veio o Senhor para nos dar vitória. Quando você olha para a história de Agar, quando Abraão manda Agar embora e despede Agar e Ismael, seu filho, ela vai para o meio do deserto, e quando acaba a água, ela despede o seu filho como um tiro de pedra. E ela diz assim: para que eu não veja o meu filho morrer. Sabe qual era a visão de Agar? Visão de morte, de fracasso, de derrota. Mas sabe o que Deus fez? Ele ouviu a criança e mandou um anjo. E diz a Bíblia que Deus abriu a visão de Agar. E tinha um poço do lado dela. Pergunta quem está do teu lado: o que é que você está vendo? Deus quer abrir a tua visão. Antes de ser cheio do Espírito Santo, Deus trabalhou pelo Espírito Santo na visão dos apóstolos, na visão dos discípulos, para poder entender os mistérios de Deus. E Deus quer que você veja. E é interessante que no momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele não viu as pedras, ele não sentiu as dores. Ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus quer abrir a sua visão, jovem, para você ver aquilo que você nem imagina, do seu futuro, da sua vida. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: Senhor, o que será de mim? Deus vai trabalhar na tua visão. E os discípulos viram línguas repartidas como que de fogo pousando sobre cada um deles. E eu termino para entrar no momento da conclusão desta palavra, que diz o texto aqui: depois que ele viu, diz que pousaram sobre cada um deles. Deus trabalha no ouvido, nos olhos. Deus trabalha agora, em terceiro lugar, diga comigo, na mente. Pousou sobre eles. É interessante, irmãos. A minha mente tem de ser controlada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que é a sede da minha vida. Deus quer pousar pelo seu Espírito na sua mente, e aí você terá outro pensamento, terá outros desejos, terá outra forma de ser e fazer. E depois a Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo e falaram outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A minha pergunta para você é: você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Eu vou perguntar de novo para você. Talvez se eu dissesse a você: você gostaria de um carro novo, de uma namorada, ou de um namorado? Eu estou perguntando para você uma coisa muito melhor e é eterna. E todas essas, se você for cheio do Espírito Santo, as demais coisas vão acompanhar na bênção de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Então permita Deus trabalhar nos seus ouvidos. Permita Deus trabalhar na sua visão. Permita Deus trabalhar na sua mente. E depois se prepare, porque descerá o fogo de Deus na sua vida e vai te encher, e 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 haverá uma glória sobre a tua vida. Você pode ficar em pé, com a permissão do pastor, nós vamos orar com você. Se você não é batizado com o Espírito Santo, aproveita a oportunidade e diga: Senhor, é hoje. Eu quero, Senhor.
eu estou conectado, mas eu quero estar conectado 24 horas com o teu Espírito, ser cheio do teu Espírito. E eu quero pedir a ajuda de cada jovem. Escute, eu quero pedir a você o total de reverência, porque Deus está aqui. Eu vejo uma glória de Deus neste lugar. Deus vai abençoar você e mudar a história aqui. Deus está levantando pregadores, missionários, obreiros para a última hora, para impactar esta nação. E Ele conta com você. E eu não tenho dúvida, somente cheio do Espírito podemos fazer isso. Coloque a mão em outro jovem do lado e vamos orar com ele. Eu quero que você ore. Deus ouve a sua oração, moço. Deus ouve a sua oração, moça. Ah, pastor, eu estou fraco, eu estou me sentindo um zero. Hoje o Espírito Santo te fortalece. Hoje o Espírito Santo te enche. E você vai profetizar nesta noite. E você vai orar com autoridade nesta noite. E vai impetrar a bênção de Deus sobre cada um que está aí. Feche seus olhos e comece a orar e diga: Deus, trabalha no meu ouvido, trabalha nos meus olhos, trabalha na minha mente e me enche, e me enche, e me enche, e me enche, e me enche. Ura manarabacabaçou, vanarabacandarabalabachou, vanarabacandaraia. Espírito de Deus, toma este jovem desta cidade e das regiões aqui representadas, os líderes, os moços, as moças, faz a diferença. Talvez alguém olhando para você não dá nada para você, pensa que você nunca terá nada, mas hoje o Espírito Santo conta com você, é com você. Receba a unção de Deus na sua vida. Receba o batismo com o Espírito Santo e comece a ser cheio, 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 e comece a ser tomado, e comece a ser tomado pela glória de Deus. Aleluia, estou vendo uma unção de Deus aqui. Receba, o Deus está do teu lado, o Espírito Santo está te tocando agora. Receba em nome de Jesus. Andarama, sura bandarabacandarabaxa, mandarabacarabanavalabacandará. É hoje o momento que Deus tomará a tua vida. E não ficará somente nestas quatro paredes. Você vai lá para fora e as evidências de Deus estará sobre você e com você no nome de Jesus. Eu quero ver você orando. Ore, levante a sua voz, ore, ore, ore. O Espírito Santo estará aqui. Ore, 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 ore. Peça, clame, chore. Oh glória. Oh glória, eu estou vendo gente sendo tocada agora. Tem pessoas chorando, dê lugar a Deus, meu amado. Nós estamos numa igreja pentecostal, o seu pastor é pentecostal. Adore, glorifique, dê lugar. É hoje, começa aqui. Aleluia. Estou esperando você orar mais um pouco para orar com você. Será que nós poderíamos ouvir um louvor de adoração enquanto os jovens clamam a Deus? Espírito de Deus, é hoje. Tira, Senhor, o fracasso e coloca a fortaleza, o cansaço e vigor, o complexo e a autoridade do Senhor sobre estes jovens, que às vezes começam a rir e brincar para esconder o seu complexo e as suas dor, mas o Senhor entende e conhece cada jovem que está aqui. Oh Espírito de Deus, eu quero ouvir o barulho pentecostal destes jovens que está com um grito na alma dizendo: eu quero ser cheio do Espírito. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Enche Jesus, eu quero ver a tua glória neste lugar. E o Espírito de Deus estar aqui. Cura Jesus, renova Jesus, restaura Jesus, alegra Jesus, no teu santo nome Jesus.
Agora ore com alguém, ore por alguém agora, coloque a mão sobre alguém, não tenha timidez, não tenha medo, ore com alguém do seu lado, coloque a mão sobre ele, Deus vai te usar. Renovação, Espírito Santo, poder de Deus, Espírito Santo. São estes jovens que estão sendo atacados pelo inferno. São estes jovens que estão sendo levados propostas indecentes e bombardeados na universidade e no meio da rua. Trabalha nos ouvidos dele, trabalha na visão deles, trabalha na mente dele, trabalha na emoção dele. Trabalha, Espírito de Deus, opera o milagre, dá uma nova visão, abre os ouvidos, a mente, cheio do teu poder, começa o teu sangue purificar as mentes carnais para a mente espiritual, mente cheio da tua glória. Aleluia, aleluia, adore, adore, glorifique a Deus, o Senhor está operando o milagre na sua vida. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao nome de Jesus. O diabo perdeu. Você não vai para o mundo, as drogas não vai dominar a sua vida. O Espírito de Deus é melhor. Pessoal para minha frente, para o senhor orar por ele. Aleluia! Quem já foi tocado pelo Espírito de Deus, entra aqui à frente. Os pastores vão orar por você. Venha você à frente agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, jovem. Venha você que quer um compromisso novo com Deus. Aleluia! É com você que Deus conta. É com você que Deus espera fazer algo novo na tua vida. Mas venha adorando, venha glorificando o nome do Senhor. Não tenha medo. Deus está operando um milagre na sua vida. Que coisa linda, meu Deus. Eu estou sentindo algo novo de Deus neste lugar. Tem uma glória de Deus aqui neste lugar. Tem uma nuvem de glória. Deus está fazendo hoje a diferença. A partir de hoje, você não será a mesma pessoa. A ti, ó Rei Jesus, coroa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar, irmãos, adore a Deus. Ó Rei, te adoramos. Aleluia. Adoramos. O Espírito de Deus está tomando a sua vida. Nos Algo rendemos novo. teus pés. Receba o renovo de Deus. Receba a graça de Deus na sua vida, jovens. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Senhor, toca nestas vidas. Os líderes de jovens, por favor, desça para colocar as mãos sobre estes jovens. Por favor, homens de Deus, faça a obra de Deus agora. Toque na vida destas pessoas que vieram a este congresso, que vieram para mudar, para ser diferente, para estar conectado, para multiplicar o Evangelho. Que desce. Ore, 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 peça, peça. Vem como em Pentecostes. Jesus está batizando. Jesus está tocando. Já teve a primeira pessoa batizada aqui. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda aqui. Está falando língua. Espírito, Espírito. Aleluia. O primeiro jovem foi batizado com o Espírito Santo aqui. Jesus quer batizar mais. Que desce. Quer batizar mais. Fogo. Aleluia. Receba, 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 receba. Aleluia. Jesus está batizando mais. Olha que coisa linda. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você que está na galeria, jovem, seja cheio. Deus está tocando na sua vida. Aqui há lugar para o que desce como fogo. Aleluia. Vem como em
forte. Enche, Deus. Enche-me, Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Olha só, Jesus batizando mais. E O ali segundo está aqui. adorarei. O terceiro está ali, ó. Que coisa linda. Seja cheio do Deus, Espírito. do meu amor. Aí onde você está, seja tocado por Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me O cobriu. Espírito Santo de Deus continua trabalhando, continua tocando, continua agindo. Espírito Santo de Deus continua visitando cada vida, continua visitando cada interior. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade neste lugar, tu tens liberdade em nossa vida. Espírito Santo de Deus, age de uma forma tremenda em nossas vidas, ó Espírito Santo de Deus. Olha a sinceridade de cada coração, de cada vida que tem clamado por Ti, que tem desejo, que alma anseia por Ti, ó Espírito Santo. Aqui estamos, Espírito Santo, porque nós acreditamos, nós cremos que Tu estás neste lugar. E por isso que o nosso clamor está chegando até os céus. Torna-nos, ó Pai, os nossos ouvidos cada dia mais sensíveis para ouvirmos a Tua voz, ó Espírito Santo. Tu és o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso consolador, o nosso orientador, o nosso instrutor. És Tu, Espírito Santo. E aqui estamos, Espírito Santo. Olha a sinceridade de cada coração. Olha as palavras que são pronunciadas aqui ao Teu favor, Espírito Santo. E nós declaramos, nós Te amamos, Espírito Santo. Nesta noite seja marcada nossas vidas pela Tua presença, Espírito Santo, neste lugar, no nome de Jesus. É no nome de Jesus nós cremos, Espírito Santo. E a partir de hoje a nossa intimidade contigo será diferente, pois hoje nós aprendemos através da Tua palavra, Senhor. Oh Espírito Santo, aqui nós entregamos todo o nosso viver nas Tuas mãos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus.